Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, estarmos aqui, pela graça de Deus, reunidos outra vez em torno da palavra de Deus, do pão da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso vamos alimentar a nossa vida, nosso corpo, nosso espírito com a palavra. E pensamos que essa palavra possa realmente produzir em nós fruto de conversão. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê uma unção para escutar. E uma graça, uma unção para viver esta palavra no nosso dia a dia. O Evangelho de hoje, essa terça-feira, está em Lucas, no capítulo 6, no versículo de 12 seguintes. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha orar e passou a noite em oração ao Pai, a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saiu uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas, o próprio Evangelho de São Lucas, nos apresentar um Jesus orante. Um Jesus que reza, coloca diante do Pai. Vamos ver esta oração de hoje do Senhor. Jesus coloca em oração, sobe a montanha, passa a noite inteira em oração para decidir, para fazer a vontade do Pai, para ver aquilo que Deus quer, para escolher aqueles que estavam com ele. Enquanto eu rezava de manhã, eu anotei algumas coisas que quero partilhar com você. Jesus ora para escolher os 12. Entre tantos discípulos, 72 e outros, Jesus escolhe 12. Não é? E reveste esses 12 de autoridade e poder para continuar a sua missão. Eles queriam continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus reza para decidir isso. Vamos pensar. A oração de Jesus foi eficaz? A noite inteira a oração, ele rezou e a oração dele foi realmente eficaz? Porque veja bem, dos 12 que ele escolheu 12. Mas um traiu, um negou, um não fez a vontade de Deus. Faltou o quê? Discernimento, sabedoria de Jesus? Sua oração não foi eficaz? Não. Ele rezou antes de decidir, antes de tomar a decisão de escolher aqueles 12. Porém, a oração dele, nem oração nenhuma, interveio da liberdade no outro. Escolheu 12, um traiu, Judas. Mas Judas, por que ele traiu? Porque ele não acolheu no seu coração o chamado, ele não acolheu no coração a vontade de Deus. Na sua liberdade, nessa onde Deus não toca, porque Deus nos deu liberdade. Isso é dom que ele nos deu, é graça que ele nos deu. E os dons de Deus são irrevogáveis. Né? Então, se ele criou na liberdade, ele respeita essa liberdade. E Judas, na sua liberdade, disse não ao projeto de Deus. Disse não à escolha de Deus na sua vida. Mas veja bem, a oração de Jesus foi eficaz? Sim. Por quê? Jesus orou ao Pai e se abandonou nas mãos de Deus. Sim. E aí então, o Pai, que tudo sabe tirar um bem maior, de todo mal Deus tira um bem maior. Da traição de Judas, Deus tira um bem maior. Que é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas trai Jesus e com a sua traição Jesus é preso, mas preso, crucificado. E aí
aquilo que Deus quis, aquilo que veio, pela qual Jesus veio realizar, se realizou. Se realizou. Jesus levou a termo a vontade do Pai. Pegamos lá em João, capítulo 19, nós vamos ver que essa oração foi tão eficaz. João 19, pega na sua Bíblia se você quiser aí, versículo 30. Quando Jesus, na cruz, deixa bem claro, tudo está consumado. Tudo aquilo, a oração de Jesus foi consumada. A escolha que ele fez foi acertada, porque a escolha que ele fez foi para que realizar a vontade do Pai, que era a nossa salvação. E então, João 19, versículo 30, tudo está consumado. O plano de Deus foi consumado. Na cruz, Jesus consuma a vontade do Pai, e esta oração, então, mostra que foi atendida. E Jesus escolheu certo. No caminho temos as controvérsias, mas tudo está consumado. Porém, não está terminado. E por que nós vamos compreender que a oração de Jesus foi mais eficaz e eficaz mesmo? Por quê? Porque não foi na cruz que tudo acabou, foi consumado aquela obra de salvação. Porém, o término está onde? Na ressurreição. Um término que não tem fim. Que não tem fim. Aquilo que o Senhor realizou na sua ressurreição foi planificado. Por isso hoje nós também somos salvos. E somos salvos e acolhemos a salvação pelo testemunho daqueles que o Senhor escolheu, dos apóstolos. Como João nos diz na sua carta, nós vimos e damos testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus não escolheu o mal, escolheu o certo. O fato de um ter negado não mostra a ineficácia da oração, mas mostra a eficácia que levou a termo aquilo que o Senhor rezou e escolheu. E por que Jesus, então, ele em momento algum ele se desesperou, disse eu fracassei? Não. Também na cruz, também Lucas 23, 46, pega aí se você quiser, Lucas 23, 46. Porque quando Jesus rezou, quando ele orou a Deus, ao Pai, ali estava no coração dele aquilo que ele na cruz ele vai dizer. João 23, 46. Na cruz, o Senhor vai dizer assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, Jesus orou e entregou nas mãos de Deus a sua vida. Na cruz consuma-se isso também. Por isso ele diz: tudo está consumado. Porque Jesus orou e se abandonou. A vida do Senhor Jesus, a sua humanidade, nós sabemos disso que São Paulo diz que ele esvaziou-se, não se prevaleceu da sua condição divina, por isso abandonou nas mãos do Pai, como ele mesmo disse muitas vezes, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu falo aquilo que o Pai manda eu falar, Jesus sempre, então, ele se abandonou nas mãos de Deus. E aqui na cruz, quando ele diz, tudo está consumado, está, porque o que ele fez? Em tuas mãos entrego o meu espírito, em tuas mãos entreguei a minha vida. Na oração, Jesus entregou tudo, a sua vida. E entregou aquele momento, quando ele rezou e chamou os 12, estava entregando ao Pai também, para que fosse tudo conforme a vontade do Pai. E Deus, que sabe tirar de tudo um bem maior, com a traição de Judas, o Pai tirou um bem maior, que a vida de Jesus foi toda uma entrega. Como nós devemos aprender, então, com Jesus? O que nós vamos tirar desse evangelho de hoje? Primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que aprender a rezar antes de tomar decisões nessa vida. Principalmente decisões como essa que Jesus tomou. Ele estava chamando 12 para ser seus apóstolos e que queriam continuar a sua missão, ou seja, decisões sérias, coisas que podem mudar a nossa vida. Nós precisamos rezar antes. Rezar, escutar a palavra, discernir conforme a vontade de Deus. Se Deus quer isso mesmo, como Ele quer.
Porque nós fazemos, infelizmente, nós, a começar de mim, fazemos sempre ao contrário. Nós tomamos decisões de fazer aquilo ou aquilo outro e depois queremos rezar a Deus para vir consertar os nossos erros, nossas bobagens. Não é mesmo assim? Só que quando nós fazemos sem oração, aí tudo que acontece vira uma angústia para nós, sofrimento, tristeza. Porque tem muitas pessoas que, até mesmo nas coisas de igreja, as coisas de Deus, quando as coisas dão errado, quando tem problema, pessoas entram em tristeza, depressão, muitos largam a igreja, perdem a fé. Também no dia a dia, no trabalho, na família, coisas sérias não rezaram antes. E aí depois, quando vem as consequências, eles se desesperam, ficam tristes, amargurados, porque não rezaram. Porque quando nós rezamos, colocamos nossa vida diante de Deus realmente em oração, como Jesus fez, passou a noite em oração, ou seja, ele gastou um tempo de oração para poder discernir e fazer. Quando nós fazemos o mesmo, o que acontece? Nós vamos fazendo como Jesus, nós rezamos e entregamos tudo nas mãos dele. Eu rezei, discerni, eles vão fazer isso. E no caminho pode ter percalços. Pode ter. Pode ter problemas. Por quê? Porque com a oração de Jesus, também a nossa, que não é mais eficaz do que a de Jesus, não interfere na liberdade dos outros. Por isso, às vezes, nós rezamos para fazer alguma coisa, discernimos certo, porém que nesse meio do caminho tem pessoas. Nós não moramos, nós não vivemos sozinhos no mundo. Pessoas próximas de nós, da família, pessoas distantes, pessoas que fazem parte do trabalho da gente, dos negócios, das mexemos, da igreja. E aí tem pessoas que não atendem à vontade de Deus. Tem pessoas que tem coisas que vão dar errado, não porque eu não rezei ou porque você não rezou, não. É porque a liberdade do outro vai fazer com que ela possa ter atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus, contrárias àquilo que nós rezamos. Porém, Deus sabe tirar um bem maior. Por isso, quando as coisas dão errado, meu irmão e minha irmã, nós temos que entender o seguinte, que se nós rezamos, nós temos que, quando rezamos, entregar para o Senhor. Em tuas mãos eu entrego tudo, entrego o meu espírito. Entregar o espírito é entregar tudo. Então, tudo que acontecer agora para frente, Senhor, está nas tuas mãos. E aí, meu irmão e minha irmã, vai ter uma grande diferença. E quando nós rezamos e fazemos, e tomamos decisões e fazemos, quando as coisas derem errado, nós vamos continuar crendo no Senhor. Vamos continuar esperando nele. Não vamos entrar em depressão, em angústias, não vamos ficar perdendo noites de sono desesperados com as coisas, nós não vamos perder a fé, nós não vamos abandonar a igreja, não vamos largar a família, não, nós não vamos para o pecado, para o erro. Nós vamos permanecer firmes, crendo que aquilo que nós rezamos, crendo que está tudo na mão de Deus e o Senhor, que tem poder para tirar de tudo um bem maior, vai realizar aquilo que é a vontade dele. E vai consumar a vontade dele. E vai ser a vitória a vontade dele. Mas no caminho precisamos permanecer. Aí nós temos que entender lá o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é a leitura do ofício das leituras de hoje, que diz: o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. Mesmo quando o caminho está errado, há dificuldades, vem os problemas, vem a liberdade dos outros, vem a atitude do outro que errou e prejudicou a minha vida. Mas o outro não é dócil à vontade de Deus. O outro não aceita o projeto de Deus. O outro não crê, talvez como você crê. Então é preciso entender isso. Que nem tudo que dá errado é porque eu não rezei ou então porque eu errei nas minhas coisas. Não. Porque existe uma coisa, muitas pessoas, o mundo está à nossa volta. Nós estamos do mundo. O próprio Jesus disse, nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Mas no mundo temos que ser luz. Por isso, quando as coisas derem errado, temos que ser luz. E agir com a fé. Firmes no Senhor, confiantes. Porque o justo verá pela fé. Pode pegar lá em Romanos 1,17, também Gálatas 3,11, Hebreus 10, 38 e 39. Acho que eu vou pegar aqui
porque vale a pena. Deus, Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá, e não tardará. Ou seja, aquele que nós rezamos, aquele que é justo e fiel, vai agir na nossa vida, não tardará. O meu justo viverá pela fé. Mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para preservar a vida, para a nossa salvação, meu irmão. Então é isso. Vamos aprender com Jesus, rezar na nossa vida, ter uma vida de oração, e quando for algumas decisões mais importantes, rezar mais intensamente, discernir. Talvez você tenha feito isso no passado, e agora você está tendo problemas, não desanime. Não desanime por quê? Porque as pessoas em volta talvez não são dóceis à vontade de Deus e têm fé em tudo. Mas o Senhor não tardará. Ele é fiel, vai cumprir a sua palavra. O Pai escutou a oração de Jesus, levou a termo. Tudo foi consumado, porque o Senhor abandonou nas mãos dele a sua vida. Também nós rezamos, abandonamos nas mãos de Deus nossa vida, quando nós rezamos bem, e firmes, em meio a dificuldades, problemas, sofrimentos, crises que a vida nos apresenta, perseverarmos. Não somos desertores para a nossa perdição. Somos homens e mulheres de fé para a nossa salvação. Tenha fé, meu irmão. Creia. Fica firme. Não deixe o desânimo, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe o desespero entrar na sua vida. Não deixe que as pessoas em volta, porque agiram mal com você, atrapalhem a sua vida de fé. Não crie ódio, não crie rancor. Não brigue, não xingue o mundo, não xingue as pessoas. Elas são muitas vezes instrumentos para que a vontade de Deus aconteça. Saiba disso, viu? Como Judas foi instrumento para que a vontade de Deus acontecesse, também muitas pessoas entram na nossa vida para prejudicar, para atrapalhar, mas isso é para que a vontade de Deus aconteça. É a nossa salvação, a salvação da sua família. Você às vezes reza para a conversão da sua família, e entra pessoas, atrapalham a sua família, destrói, entra no casamento, separa o seu filho, separa a sua filha, e tem briga e confusão, e você até fala, nossa, aquela pessoa atrapalhou tudo. Não, é para a salvação da sua família, da nossa família. Muitas vezes acontece na nossa família as coisas. Ah, mas eu não rezei, eu estou rezando, estou vendo a conversão dessa pessoa, só está piorando. Não está piorando. Tenha paciência. Se você rezou, vai acontecer. Se você rezou, meu irmão e minha mãe, reza, continua rezando, espera no Senhor, que tudo vai ser consumado. Porque o Senhor vai realizar a sua vontade. Não somos homens e mulheres de perder a fé para a nossa salvação. Não somos desertores. Somos homens e mulheres de fé, que creem no Senhor Jesus, na sua palavra, que é fiel, Ele é justo. Ele vai realizar, Ele vai levar a termo a sua palavra, a sua promessa. E a sua oração foi ouvida. A nossa oração ouvida, que o Senhor é justo e é fiel. Não desanime de rezar. Não desanime diante dos tropeços, problemas da vida. Não desanime. Fica firme, que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele é fiel e justo. Que a Virgem Maria, que foi fiel, humilde e justa, ela que caminhou nos projetos de Deus, ela, humilde, pobre, se abandonou em Deus, foi até aos pés da cruz, porém estava lá em Pentecostes. E foi assunto ao céu. E hoje está junto de Deus. É assim, meu irmão. Precisamos a ela que nos ajude, interceda por nós, para que nós possamos perseverar, firmes na fé, sabendo que o Senhor é por nós e está conosco. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hoje foi mais um pouco, demorou mais um pouco. Peço a você que divulga esse vídeo, que você dê o like, clique no sininho, peça as pessoas para clicar no sininho e dar um like. Isso ajuda na evangelização. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.